tempo de liderança na minha frente, senhor presidente. Senhores deputados, eu queria que o representante dos índios aqui sentasse. Porque eu represento os índios, mas não defende os índios. Senhor presidente, eu esteve junto nessa comitiva, sou membro dessa CPI. Descemos lá no aeroporto Porto Seguro, fomos almoçar. Fomos recepcionados já no almoço por representante do agronegócio, seu Matheus Bonfim. Depois, mais para frente, eu lá no próprio aeroporto do Olivas, que é o líder do Partido Progressista naquela região. E já chegamos numa visita com um grande aparato policial, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Guarda Municipal, da Força Militar da Bahia. Aquilo ali parecia um filme de bang bang. Eu queria saber quanto dinheiro público foi gasto aí. E quanta humilhação foi saído e quanta falta de verdade. Já na primeira casa, foi abrindo o portão, não tinha ninguém em casa, aos espantos, aos gritos, para ver se alguém pulava da casa. Aí fomos na casa da Edilene. Edilene, uma mãe que disse que era sorteira. O marido dela, quando viu a sirene das viaturas, foi para o mato, que eu não sei se até hoje ele voltou para casa do medo e do susto, tal de 20. Ela fazia 8 meses que tinha abandonado o lote e aí ela retornou porque foi membro da CPI que mandou ela voltar para o lote e poderia muito bem ter sido executada por abandono de lote. E aí ela falou lá que era sorteira e o marido dela, com problemas policiais, foi para Moro a Mato, como nós estamos acostumados a dizer. Depois fomos ouvir outro senhor, o relator não quis falar com o titular, falou com o filho dele que fazia 6 anos que estava lá e tentando jogar aquilo que ele não sabia. E de manhã no escritório, e aí nós tínhamos que descobrir a viagem. Não tinha como nós saber o que estava acontecendo. Dizer, não, vamos ir para a próxima casa, vamos ir para o próximo assentamento, vamos ir para cá e para lá, fomos no escritório. E aí, presidente Zucco, por 2 vezes, a sua excelência, presidente desta comissão, falou como é que o Valmir Assunção, como é que é o papel do Valmir Assunção aqui na região. E aí, a representante Avanusa disse, não, mas é tudo ele que articula. Então, as suas perguntas, presidente Zucco, quando se manifestava, sempre levava em conta o deputado Valmir Assunção, botando na boca das pessoas para levantar o nome do Valmir Assunção. Aí um senhor, aos espantos e choro, a grito, começou a chorar. Só esqueceu de soltar as lágrimas. Porque não teve lágrima, era um teatro que estavam fazendo lá, porque vocês tinham que filmar. Aí, o representante dos índios, não, por favor, deixa eu falar. E aí, ainda na quinta-feira, fomos na casa da jovem Júlia, que aí ela tem uma casa bonita. Agora, por ser colônia, não pode ter uma casa bonita. Hein, comandante? Não pode ter uma casa bonita? Aí eu fui falar e eu fui fazer visita para ela. Aí eu fui fazer uma visita para ela, senhores aqui da imprensa. Ela prestou serviço remunerada até 90 dias atrás e tem como comprovar. O marido dela trabalha no governo do estado com um bom salário, tá bem? E ela me mandou aqui as notas de produção de café. Estudou, ela ficou no acampamento desde os 6 anos, se formou agrônoma como assentada da reforma agrária. E ela, dá para mim, eu ouvi o senhor, mesmo não concordando com o que o senhor não estava falando, ela, no ano de 2022, produziu uma quantia de quase 93 mil de café, tá bem? E em 2023, R$ 67.740 de café. Somando as duas notas,
dá mais de 130 mil só de café. Fora pimenta, fora a venda de ovos, fora a venda de galinha, carneada, todos os finais de semana que ela disse para nós, uma média na feira de 8 a 10 mil reais para a cada feira, e ela trabalha na orientação técnica. E eu quero dizer aqui que só foi visto um lado. Só foi visto um lado. E a humilhação para onde nós passamos, e outra. Estava articulado, presidente Zucco. Quando vocês botaram nós no travão, nós fazia mais de 100 metros para chegar na van de vocês de a pé. Eu, o companheiro Daniel e a Mairá, que é aqui nossa assessora. Estava tudo planejado para nós não chegar. Eu me senti um cidadão como vocês são acostumados a tratar, excluído. E nós tínhamos que se forçar para chegar nos locais. Aquela questão da Vanusa com o filho... Isso não se faz. E me lembro... Obrigado, deputado Marcon. Tudo que eu estou ouvindo e vendo aqui apenas reafirma a impressão que tive desde o primeiro momento que vim integrar essa CPI. Se trata de um grande conluio contra os trabalhadores pobres desse país. Eu vi há pouco até um deputado dizer que o MST era tão forte que até deputado elegia, como se fosse alguma coisa absolutamente condenável os movimentos sociais buscarem ter representação no parlamento. Quando eu me elegi lá atrás, deputada Sâmia, lá bem atrás, quando ainda era uma estudante, me elegi representando os estudantes da minha universidade para a Câmara de Vereadores de Salvador, com muita honra. Fui a terceira mais votada naquela eleição. E nós vemos aqui representantes de movimentos diversos, movimentos de sindicatos. A Bahia, inclusive, tenho a honra de dizer que o governador do estado da Bahia, senador Jacques Wagner, vem do movimento do Sindicato dos Petroquímicos do meu estado, que já tiveram uma força na economia baiana tão significativa que tinham 21 mil trabalhadores no polo petroquímico. 2 governadores vieram deste movimento. Eu vejo aqui movimentos de direita que também elegem seus deputados. Ninguém fala nada. Vejo aqui o MBL que elegeu o deputado Kim Kataguiri, com quem eu tenho muito respeito. Mas o trabalhador rural não pode eleger representante seu, pelo preconceito profundo que tem a cabeça de certos representantes aqui, que não podem ver pobre em lugar que eles costumam ver apenas os ricos serem representados. Apenas os empresários grandes, apenas os segmentos representantes do capital financeiro, do capital imobiliário, do grande agronegócio, do grande capital que também disputa a terra nas grandes cidades urbanas desse país. Não! Crime é trabalhador rural sentar nesta cadeira para ser representante do povo brasileiro. Aí não pode. Aí é um absurdo. Aí deve ter alguma coisa por trás que impede, que está levando a que os trabalhadores tenham acesso aqui. Vejo policiais aqui, pessoas que representam movimentos que existiram na polícia e existem na polícia, ou em diversos outros, mas não há condenação. Mas foi trabalhador rural, está condenado. Deve ter algum crime por trás, porque trabalhador rural pobre não pode sentar numa mesa para representar os trabalhadores ou para representar o povo brasileiro. É assim que pensa essa elite do nosso país e que aqui está tão bem representada. Continuo achando que essa CPI, desde o início, tem uma posição já definida. O relator já definiu a criminalização do MST desde o primeiro momento. E tudo que é feito aqui é para criar a manobra de tornar crível para o povo brasileiro que é merecido um tratamento de perseguição ou discricionário
contra esse movimento. Ninguém fala aqui nos crimes que ocorrem nas terras brasileiras contra o povo trabalhador. A pedido da Procuradoria-Geral da República, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência para a Justiça Federal, senhor presidente, de 6 inquéritos relativos a crimes de homicídio praticado contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagens de terra e exploração ilegal de madeira em Rondônia. Ao deferir parcialmente o incidente de deslocamento de competência proposto pela PGR, o colegiado considerou estarem presentes nos 6 inquéritos os requisitos cumulativos que autorizam a medida grave, violação de direitos humanos, possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país, incapacidade de apuração dos fatos pelas autoridades estaduais. Se referem à morte de 8 pessoas: Renato Natan Gonçalves, Gilson Gonçalves, Elcio Machado, Dirana Nink, Gilberto Tiago Brandão, Isaac Dias Ferreira, Edilene Mateus Porto, Daniel Roberto Estivani. E foi federalizado o crime porque concluiu a PGR que naquele estado não é possível fazer investigação, dado a presença forte da milícia naquele estado, impedindo que a polícia local tivesse condição de realizar essa investigação. Por que isto? Por que isto? Porque se trata de trabalhador rural, de gente pobre, que está sofrendo grilagem de gente poderosa. Isso não interessa a essa comissão. Essa comissão quer tratar mesmo de punir trabalhador rural que está lutando por reforma agrária. Eu não pude ir, infelizmente, a essa diligência na Bahia, porque no dia recebemos um ministro de Desenvolvimento Regional que visitava o Baixio de Irecê, uma área de assentamento, na verdade, de irrigantes, numa cidade próxima, numa região que tive muitos votos e tive que estar presente. Mas soube, inclusive, senhor presidente, para meu espanto, que existiram 2 diligências. Uma que ia num carro grande, com parte dos deputados desta comissão, acompanhados de um grande acompanhamento policial para protegê-los, e uma outra discriminada, afastada, que tinha que correr atrás da primeira para participar das investigações. Por isto, e só por isso, já considero completamente nula qualquer coisa que tenha saído dessa diligência, porque ela não deu tratamento igual aos deputados que lá estavam para exercer o mesmo direito investigativo, sem falar de outros absurdos que soube que acontecer ali. Claro que vou querer ouvir outra versão para ver qual é a verdadeira, não é? Mas esta condição é preciso ser explicada a esta comissão. Portanto, senhor presidente, eu volto a dizer, para mim, eu olho 16h39 e penso nas pessoas que estão trabalhando no Brasil. Homens e mulheres no comércio, nas fábricas, ambiente tóxico de agressividade, de xingamentos. Esse ambiente de palhaçadas, de pessoas rindo para cima e para baixo, fazendo piadas. E o povo trabalhador pensando, o que é que esses deputados estão fazendo em Brasília? Que não estão trabalhando de fato. Porque isto aqui, desta forma, é realmente um achincalhe contra aqueles que trabalham nesse país o dia inteiro. E é por isso que, desde o primeiro dia, falo que o clima que reina aqui é um clima que envergonha o parlamento brasileiro. Envergonha o parlamento brasileiro. E eu lamento isso, porque sou membro desse parlamento. Não gosto quando falo mal do parlamento brasileiro fora daqui. Tento mostrar que nós trabalhamos para representar o povo brasileiro. Mas não é esse o clima que, ligando a televisão, se vê, neste momento, acontecer nesta comissão. Portanto, senhor presidente, em nome da liderança do PSB, eu quero mais uma vez me colocar a favor dos trabalhadores rurais desse país, daqueles que estão sendo expulsos da terra
pela grilagem legal dos poderosos e que não conseguem sequer acessar a justiça, correm diariamente, cotidianamente, fruto dessa violência praticada pelo grande capital em terras brasileiras. Reforma agrária, sim, para dividir as terras de forma mais democrática e fazer a produção também mais democrática de terra no nosso país, para desenvolver o país como diversos outros países capitalistas se desenvolveram corretamente a partir da realização da reforma agrária.